Saudações fraternas, irmãs e irmãos em Cristo, de volta com 30 minutos com a palavra. Continuamos ainda no capítulo 7 de Atos. Estamos quase no fim daquela defesa que Estevão fez perante o Sinédrio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos que Teu Espírito Santo nos inspira ao ouvirmos a Tua palavra lida e exposta. Rogamos também que este mesmo Espírito nos coloque na Tua presença nesta hora, que nós possamos, Senhor, sermos ouvintes atentos à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Dizer que isto é uma defesa acaba sendo nada mais do que um ataque. Que do começo, Estevão está mostrando como o povo de Israel resistiu à graça de Deus, resistiu às promessas, como o povo de Deus resistiu aos profetas, como o povo de Deus resistiu à palavra de Deus expressa a eles. Vamos tomar aqui agora no versículo 44. Ele continua. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. É interessante, em todo o percurso desta defesa, ou melhor, deste ataque de Estevão, ele mostra que Deus não está limitado a um lugar. E agora vai chegar a hora de ter um templo específico, e ele vai mostrar que isto aí não é a vontade de Deus para todos os momentos, em todos os lugares. Este achou graça diante de Deus, versículo 46, e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, aqui está o ponto que ele quer fazer. Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Ele vai citar: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Agora ele vai começar a terminar bem. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A frase dura cerviz é aplicada a Israel e a Judá em quase todo o Antigo Testamento. É uma declaração de pessoas que não estão dispostas a curvar perante a majestade de Deus, que estão vivendo dentro da sua própria interpretação das coisas, que querem obstinadamente continuar nos seus caminhos e não nos caminhos de Deus. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Eles falavam tanto sobre a circuncisão, mas o coração deles estava fora da aliança, fora do sinal da aliança. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Eles ouvem o que querem. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. E agora Estevão vai atacar mesmo. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Severa acusação, dizendo que eles
resistiam às profecias sobre a vinda do Messias, tá? Tanto assim que eles resistiram a tal ponto que eles traíram e mataram o Messias. E ele está lembrando a eles que vocês receberam esta lei da mais alta autoridade. A tradição era que os anjos entregaram a Moisés a lei, os mensageiros de Deus. Agora, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. É uma rejeição total. Como é que ele disse aqui? Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Aqui a prova, ouvindo eles isto, 54. Enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Que privilégio este de Estevão, de ter uma visão de Deus Pai e Jesus à sua direita. E disse, aqui ele vai declarar o que ele viu: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, quem? O Messias, Jesus, em pé, à destra de Deus, não sentado, em pé. Em pé porque ele é testemunha do testemunho de Estevão. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, resistindo ao Espírito Santo ao ponto de não querer ouvir o que ele estava dizendo. E arremeteram contra ele violência física. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Mais uma prova que Saulo fazia parte do Sinédrio. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lembra alguma coisa? Lembra as palavras do próprio Jesus na cruz? Receba o meu espírito, em tuas mãos entrega o meu espírito, citando o Salmo 22. E o versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Igual Jesus. O testemunho de Estevão é tão marcante, porque ele imita Jesus. Ele fala como Jesus falou, ele lembra o povo daquilo que eles tinham que saber, ele acusa-os de serem incircuncisos de coração e de ouvidos, ele os acusam de ter matado o Messias por mãos ímpias, e agora ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Pergunto, será que Deus, melhor, o Senhor aqui é o Senhor Jesus, será que o Senhor Jesus imputou este pecado a estes que apedrejaram? Não? Eu consigo lembrar que quando Jesus foi crucificado, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso ele estava falando daquele pelotão romano. E eu sempre considerei que aquele pelotão voltou para sua caserna, talvez lá na Fortaleza Antônia, sem este pecado jogado sobre eles. Porque o pedido de Jesus teria sido respondido. E aqui eu creio também que o pedido de Estevão também foi respondido por Jesus.
deste ato. E olha como termina o capítulo. Com estas palavras, adormeceu. Vamos lá. Adormeceu pode ser simplesmente um eufemismo para morreu. Ele morreu, sim. Mas ele parece com tanta calma, debaixo do poder do Espírito Santo, com a maior testemunha possível, vendo o seu martírio, o Senhor Jesus, à direita do Pai, em pé. Sim, adormeceu. Mas adormeceu em Jesus. E começamos o capítulo 8. E o primeiro capítulo, do capítulo 8, é emendado mesmo com o capítulo 7. E Saulo consentia na sua morte. Ixi, deixa eu te contar um caos. Eu tenho um grande amigo, um amigo íntimo, colaborador, que lá em Arraial do Cabo, Ricardo Mendonça, hoje pastor. Quando, da sua conversão, ele começou a ler a Bíblia, começou a ler o Novo Testamento, e ele me contou que quando começou a ler Atos dos Apóstolos, e ficou sabendo de todas as perseguições e da terrível e do horrível, dos horríveis atos de Saulo, ele ficou falando, mas quem é que vai dar conta desse Saulo aí? Puxa vida, porque ele não conhecia a história. Esse Saulo, Deus tem que fazer alguma coisa com ele, ele falava no seu interior. O bom é que ele descobriu que sim, Deus fez alguma coisa com ele. O grande perseguidor será um grande perseguido. O grande perseguidor será aquele que vai forçar a igreja a sair de Jerusalém. Eles vão espalhar. Versículo 1 continua. Naquele dia, não naquele tempo, no dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Qual foi a ordem de Jesus? Fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos de poder do alto. E vocês serão minhas testemunhas onde? Em Jerusalém. Já foram. Está faltando o quê? Judéia, onde Jesus falou, Samaria e até os confins da terra. Pois é. O livro de Atos é dividido nestas três, quase 4 áreas. A história da igreja em Jerusalém, a história da igreja em Judéia e Samaria e a história da igreja até os confins da terra. Então aqui vem a grande divisão que nos coloca fora de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E, para não deixar tudo no escuro, versículo 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E agora vem o versículo 3, Saulo, porém, os piedosos cuidando de enterrar a testemunha. Não esqueça que o termo mártir, em grego, significa testemunha. E a gente aplica isso ao testemunho de alguém que morre em testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Saulo, porém, alguns enterram Estevão, Saulo, porém, assolava a igreja. Como é que ele fazia isso? Entrando pelas casas. Não esqueça que a igreja não tinha um templo, não tinha um lugar de reunir definitivo.
A igreja era uma igreja basicamente doméstica, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. O ataque é frontal. Vai atrás da família, vai atrás dos núcleos de cristãos. 4. Entre mentes. No ínterim, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Que pena que Estevão foi perseguido até a morte, né? Que tragédia, nós diríamos. Tudo nos planos e propósitos de Deus. Um Estevão estaria nos planos e propósitos de Deus para que se levantasse essa perseguição e espalhasse a palavra. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, um dos 7, não Filipe o apóstolo, Filipe o evangelista, como ele será chamado mais tarde. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Cidade de Samaria, Sicar. Está lembrado? João capítulo 4? Jesus sentado à beira do poço de Jacó, nos arredores da cidade de Sicar, e vem aquela mulher samaritana, e ele testemunha para ela, pregando o evangelho e dizendo para ela que ele era o Messias. E ela corre para a cidade e fala: venha ver um homem que me contou tudo que eu já fiz na minha vida, que sabe tudo sobre mim. Será este o Messias? O trabalho que Jesus começou, o que nós lemos lá em João capítulo 4, agora vai dar resultado. Jesus disse aos seus seguidores naquela época: levantai os olhos e veja que está tudo, a seara está pronta para a colheita. Agora ela está pronta mesmo. Descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, anunciava-lhes o Messias. Cantai e folgai, o Messias chegou. Samaritanos. Samaritanos eram pessoas que eram de raça mista, porque quando os assírios levaram as 10 tribos do norte para o exílio deles e eles sumiram, ficou para trás um pouquinho de gente, mas também os assírios traziam pessoas de outras nacionalidades, de outras etnias, e deixaram na Samaria. E ali houve um amálgama, uma mistura, um sincretismo de um quase judaísmo com um quase paganismo, e aquilo foi uma coisa desprezada pelos judeus por causa dessa mistura. Eles não eram fiéis ao Deus de Israel, mas tinham ele em parte. E os judeus desprezavam, como nós já lemos em Lucas, por exemplo, o desprezo dos samaritanos. Ele anunciava o quê? O Messias. O Messias chegou. Quem é o Messias? Jesus, ele já esteve aqui. 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos, versículo 7, de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. A pregação que o Messias chegou é comprovada com sinais e maravilhas, e o povo se alegra. Temos um Messias. Importa que aqueles que adoram a Deus o adorem como? Em espírito e em verdade. Até então eles adoravam, como eu gosto de virar a frase, na carne e na mentira.
Mas agora a mensagem de salvação pelo Messias, que é Jesus, a salvação que é dada, a remissão de pecados sem sacrifício, sem voltar ao templo, traz o quê? Grande alegria na cidade. Não esqueça que o versículo 6 diz: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Ele dizia o quê? A profecia foi cumprida, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo é o Messias, ele foi crucificado, ele morreu, ele foi enterrado, ele ressuscitou e ele enviou sobre nós o Espírito Santo. Agora tem um caso muito interessante. Versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, não Pedro, é claro, Simão, que ali praticava a mágica. Era um mago, era o termo no grego, né? Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Um charlatão. Tinha algum poder aí, mas um charlatão, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. Ele tinha uma influência muito grande. E eles diziam que este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Bom, isso aí já dá para ver que é coisa falsa mesmo, coisa satânica. Aderiram a ele, versículo 11, porque havia muitos os iludidos com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, Jesus o Messias, Yeshua HaMashiach, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Chegou alguém com mais influência do que Simão. Versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Felipe de perto. Olha, eu quero ver como é que é isso aqui. Se era coisa sobrenatural, era com Simão mesmo. E agora ele está vendo Felipe agindo nas coisas sobrenaturais, ele vai ficar perto. Observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. É como se Simão dissesse, puxa, eu não dava conta de fazer nada disso. O que é que esse Felipe tem que eu gostaria de ter? Bom, esse é um parêntese. Chega outro parêntese. Lá em Jerusalém, ouvindo os apóstolos, versículo 14, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. A igreja, os apóstolos, a liderança, enviaram quem? Pedro e João. Grandes líderes, grandes poderosos pregadores, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Conversão, batismo, faltava alguma coisa. 17. Então lhes impunham as mãos, depois de batizados, já foram batizados, e recebiam eles o Espírito Santo. Como? Como sabiam? Veja o que dá para entender no versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, como é que ele sabia? Alguma coisa aconteceu. Provavelmente. Bem mais do que provável. Eles também falavam em outras línguas, ficavam estáticos, louvavam a Deus. A presença do Espírito tinha evidências claras que era reconhecido. Simão reconheceu, os outros também reconheciam. Simão, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo,
concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. O grande pecado na época medieval, até a época da Reforma, que nós estamos pertinho agora do aniversário da Reforma, no fim desse mês, era chamado simonia. Era a compra de cargos eclesiásticos com dinheiro. Porque os cargos eclesiásticos tinham muito poder e muitas benesses. A simonia era a compra e a venda de cargos eclesiásticos. Às vezes, só para exagerar um pouquinho, mas saber que é verdade, crianças de 5 ou 7, 10 anos recebiam o cargo de bispo, imagina, porque seus pais tinham dinheiro e compravam o cargo e aproveitavam de todos os benefícios financeiros, políticos, religiosos de terem cargos. Simonia, o termo é tirado deste tal de Simão o Mago. Então, concedei-me também a mim este poder. Vocês têm poder, eu quero esse poder. Interessante, ele pensava que o poder estava nas mãos dos apóstolos. O poder estava no Espírito Santo dentro dos apóstolos. Pedro, porém, lhe respondeu. Ô, nosso amigo Pedro, quando ele quer, ele fala a cada uma. O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O dom não é meu, o dom é de Deus. Convertei-vos, cada um de vós, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos aqueles que o Senhor teu Deus, o nosso Deus, chamar. A promessa do Espírito Santo. E agora Simão recebe isso. Continua, Pedro, versículo 21. Não tens parte nem sorte neste ministério aqui em Samaria, porque o teu coração não é reto diante de Deus. 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Você está rumando para o inferno, Simão. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. E o que vai acontecer? Os apóstolos, eles, porém, versículo 25, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas cidades dos samaritanos. A igreja perseguida vai espalhar. O vento do Espírito vai espalhar sobre as sementes e elas vão cair em terra boa e vão frutificar. O vento do Espírito virá sobre qualquer igreja que arrependida ponha-se debaixo da autoridade do Espírito Santo para que ele possa usá-los. Semana que vem, com a graça de Deus, vamos falar sobre Filipe. Filipe e o eunuco. Muito interessante, maravilhoso. Deus acompanhe você nesta semana, querido irmão e irmã.